que nós vimos desde os principais delineamentos, nós vimos anatomia da pesquisa, fisiologia da pesquisa, vimos muita coisa de ética, né? Todo o processo ético que nós temos que seguir para poder fazer pesquisas. Vimos algumas coisas, ou bastante coisa de estatística. Depois nós terminamos com a revisão sistemática e meta-análise. E agora, o que você faz, né, com isso? Você faz medicina baseada em evidência, né? Ou saúde baseada em evidência. Qualquer profissional da área de saúde utiliza os mesmos princípios epidemiológicos para poder tomar condutas baseadas em fortes evidências, na beira do leito, ou no consultório, ou em qualquer encontro com um paciente. Mas antes disso, tem uma outra aula que eu acho que vale a pena a gente revisar aquele nossa leitura crítica. Nós não tivemos uma aula sobre ela. Enfim, depois da revisão sistemática, nós estamos com a pirâmide pronta, né? E como é que você interpreta essa literatura científica? E depois, como é que você pratica saúde, a medicina baseada em evidência. Ok? Só para poder sedimentar onde é que nós estamos. Então, eu começaria dizendo aí de que qualquer profissão da área de saúde, medicina, enfermagem, psicologia, farmacologia, nutrição, fisioterapia, e agora, depois da Karen, a gente colocou odontologia também, porque a gente não dava muita bola para odontologia na TI, agora vamos dar, né? Nem no dia a dia dar bola para odontologia, quando eu tenho. Não, precisamos. Agora a odontologia precisa fazer parte da nossa equipe, né? Todas elas são atividades profissionais que dependem desse critério. Habilidades práticas que você aprende na escola são baseadas em ciências biomédicas e aplica de forma humanística, né? Isso é um dogma, é um mantra que a gente segue e pronto, né? Porque não dá para poder fazer diferente. Então, quando nós estamos falando em epidemiologia clínica, tudo isso, a gente não fala de habilidades práticas e nem da aplicação humanística, a gente só fala do suporte que as ciências biomédicas trazem para essa nossa atividade. Isso para poder ressaltar que, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, ela não é tudo, né? Você precisa de aprender a fazer anamnese, exame físico, comunicação com os doentes, empatia, uma série de outras coisas, né? Eu diria que isso faz parte, inclusive, da minha dissertação de mestrado, como é que você aplica, né, o método científico para poder resolver um problema clínico do doente, né? Acho bem legal, eu já tenho 30 anos, mas eu aprendi bastante, né? Assim, do mesmo jeito que a gente faz ciência, quando a gente identifica um problema e tenta resolvê-lo aplicando o método científico, dá para poder fazer a mesma coisa na frente de um doente e você aplica o método científico de resolver o problema dele, né? É a melhor forma de resolver um problema clínico. Mas, de qualquer forma, isso aqui está aqui só para poder mostrar que nós precisamos de semiologia e desenvolvimento de habilidades, precisamos de um conhecimento médico e de raciocínio clínico, mas nós precisamos de atualização científica e da epidemiologia clínica para poder tomar decisão, e decisão clínica, diagnóstica e terapêutica, né? Então, a epidemiologia, a atualização científica, de como utilizar esse conhecimento da atualização científica nesse processo todo, para poder resolver de forma adequada um problema médico do doente, né? Tudo isso depois tem que ser comunicado, ético, humanismo, de uma forma adequada. Okay? Então, vamos falar da literatura, o que está disponível. Então, as informações da literatura médica, elas precisam ser integradas com as informações que você retira da história do exame físico, segundo aquele modelo anterior,
juntar com as informações clínicas externas, que, de um modo geral, é a literatura que está disponível, né? E tomar decisões de uma forma correta. Então, precisa de utilizar de uma forma consciente, racional a literatura médica, né? Eu diria, eu vou repetir isso algumas vezes, de que interpretação epidemiológica da literatura ela não é intuitiva. Tem um lado intuitivo, mas a base ela é racional, ela precisa ser explícita. A gente precisa saber falar aquilo que está pensando, porque senão não é baseado em evidência. Então, veja, um pouco da dificuldade, e daí vamos criar facilidade. Mas, primeiro, essa primeira apresentação ela era de 2006, por aí. E no PubMed, em 2005, ou seja, 20 anos atrás, havia sido publicado em um ano 600 mil novos artigos. O PubMed é uma biblioteca só de ciências médicas. PubMed, é do Medline. O PubMed é a forma como você acessa a biblioteca médica americana. Você veja, há 20 anos atrás, 600 mil novos artigos. Não dá para poder ler tudo. Você precisa de processar as informações para poder tomar uma decisão médica adequada. Okay? Eu dei uma atualizada alguns anos atrás. Em 2023, então, só há 2 anos e meio atrás, havia, desde 1966, que é a base do PubMed, de 36 milhões de citações. E, em 2023, uma média de 1 milhão de novas citações entre 2010 e 2020. Mas, em 2022, 1,5 milhão de novas citações. Então, não é alucinação a gente imaginar que hoje, 2026, ou ao longo desse final dessa década, nós teremos 2 milhões de novas citações dentro do PubMed. Isso precisa ter um método para processar, para poder tomar uma decisão de forma adequada. Não é coisa pequena. Né? E essa pesquisa clínica, ela precisa de buscar informações que sejam relevantes. Então, quando alguém falar em relevante, do que nós estamos falando? De que tem que ter credibilidade clínica, científica, e tem que ter relevância clínica. As duas coisas juntas. A credibilidade científica é a avaliação crítica da validade dos resultados. Então, cada uma desses 2 milhões, eles são válidos. Nós vimos durante a epidemiologia clínica como buscar a validade, que é a ausência de vícios e a ausência de acaso. Né? Mas, além disso, ainda precisa de ter um impacto clínico significativo. A grande maior parte dessa literatura ela é uma literatura de bancada, né? Ou com resultados com um número pequeno de doentes que não trazem impacto clínico de resultado de uma forma imediata. Mas que é importante, o conhecimento vai sendo acumulado, né, para poder formar a pirâmidezinha, que é o ourinho, né, o diamante, como a gente viu antes, esses dias, o Marcelo representou ontem na pós-graduação, na aula, né, também a busca desse diamantezinho. Quer dizer, isso é bem suportado por um monte de coisas. Então, ninguém vai ler os 2 milhões. Você precisa de fazer uma seleção, obviamente. Né? Então, como encontrá-los? Acho que a Jeane que sabe fazer isso bem. Você começa com um rastreamento sensível no PubMed, por exemplo, ou em mais banco de dados, aplica critérios cada vez mais específicos para a pergunta em questão, né? E complementa a lista com outras fontes, né? E vai fazer uma crítica metodológica dos artigos restantes, dos artigos que sobram para a pergunta clínica que você quer, né? E o que você está buscando? O que você está buscando é aquilo que todo mundo fala, mas muito pouca gente sabe o que é, né? E é a tal da evidência.
pouco meio desproporcional aqui, mostra uma coisa, ele mostra outra coisa lá. Ver se ele para. Opa. Evidência. Ficou. Então, o que é a evidência? Né? Eu acho que todos nós vivemos aqui a época da pandemia, todo mundo dizia, fazia uma narrativa e o outro perguntava, mas qual que era a evidência? Ah, tem muita evidência, tem pouca evidência. Ah, esse troço não tem evidência nenhuma. Esse troço é de evidência definitiva. Então, esqueça. Né? Evidência não é uma variável dicotômica. Tem ou não tem evidência. A gente deve deixar de falar nisso sempre, né? Como pessoas que têm interesse científico, a gente nunca tem uma evidência total ou ausência de evidência. Né? Evidência, ela é uma variável quase que contínua. Né? Que você tem algumas coisas que tem muito pouca evidência, outras coisas que não tem nem que tem muita evidência. E você pode até, né, Marcelo, pegar uma variável contínua dessa e dar uma ordenada nelas, né, e dizer que a evidência ela é fraca, moderada ou forte. Tá? Mas nunca dizer que ela é definitiva, porque toda evidência é transitória. Né? A ciência lida com isso, faz parte do método científico. O método científico não busca a verdade. O método científico busca aquilo que funciona. Okay? A verdade é uma decorrência. Quem busca a verdade é filosofia, quem busca a verdade é religião, quem busca a verdade são formas dogmáticas de pensamento. Né? A ciência não é, e a ciência não se compromete com o seu passado. Ela está sempre se reatualizando. Então, se ela é sempre transitória e ela nunca é definitiva, ela é definitiva naquele momento, afinal de contas, quando vocês estão de plantão lá na UTI, vocês não podem estar com as mesmas dúvidas que nós estamos aqui. Né? Aqui a gente traz um monte de dúvidas, traz para as aulas magnas, dependendo do nível de conversa, você conversa mais das dúvidas do que das certezas. Mas lá você tem que decidir se você vai colocar ECMO ou não. Não tem meio termo, eu acho, vou pensar. Não, está com o doente que está morrendo, precisa de fazer naquela hora. Naquele momento, como profissionais da área de saúde, a gente lida com tomadas de decisão que naquele momento é a melhor delas. Mas sabendo que você está num ponto do tempo, que esse tempo as coisas mudam. Então, como se obtém essa evidência? Como decidir se uma proposição sobre um problema é verdadeira ou falsa? Embora aqui, no mundo acadêmico, no mundo da ciência, a gente lida com uma variável que é contínua, lá a gente lida com uma variável que nesse momento, ela é verdadeira ou ela é falsa. Nesse momento, eu tenho que fazer isso ou não. Tenho que fazer 30 ml por quilo de volume. Tenho que fazer droga vasoativa. Tenho que colocar a vasopressina. Tenho que trocar o antibiótico. Não tem alternativas. Tá? Mas aqui vocês vão passar um mês agora, no qual a coisa mais importante é a dúvida. Aliás, até a gente viu já. Tudo começa com qual é o leque, qual é a lacuna de conhecimento que você quer entender. Okay? Então, uma coisa não contradiz a outra. Né? Uma coisa vai... Essa daqui, ela vai melhorando, porque essa daqui busca as respostas com cada vez mais validade. Okay? Que é a tal da validade. Validade é ausência de erro. É uma das definições. E a ausência é um conceito muito bom demais, né? Porque tudo tem erro. Todos os artigos que vocês foram ler são erros. Mas tem alguns erros que são aceitáveis, porque senão a gente não progride. Okay? Mas quando tem muito erro, é uma dúvida.
ela tem que ser novamente submetida ao mesmo processo. Ok? Então, o artigo agora nós temos que buscar isso, né? Então, uma coisa que você tem que responder os artigos que vocês estão lendo, ele é de uma revista revisada por pares, né? Acho que nós vimos lá no começo, né? Quando a gente colocou um pouco da filosofia, da ciência, etc. E tal, é de que a ciência precisa ser duplicada, né? Ela precisa de confirmação. E o que faz isso, o que mantém a ciência viva são as revisões por pares. A gente faz as revisões por pares várias vezes ao longo da pesquisa. A primeira delas é quando a gente traz aqui a anatomia da pesquisa, né? E a gente discute entre nós se aquilo é válido ou não. Depois, quando a gente monta um protocolo e submete ao Comitê de Ética e Pesquisa. Nós estamos submetendo a outros, que vão nos julgar se aquilo é ético ou se aquilo está muito errado ou não. A gente faz a pesquisa, se aquilo for ético. Depois a gente tem que submeter. A gente é revisado por revisores. E depois, quando o artigo é publicado, você é revisado por editoriais, você é revisado em congressos, você é revisado por... assim, a cereja do bolo é quando um artigo teu ele é referenciado numa diretriz, por exemplo. Várias outras pessoas analisaram o teu trabalho e viram. Então, isso não garante validade, mas se aproxima mais da validade quando você submete a bons pares a avaliação dos teus textos, né? Tem que garantir que o estudo não é patrocinado por uma organização, pode ter influenciado o delineamento dos resultados, né? Tem que ver se a localização do estudo é similar à tua, para você poder importar isso. Precisa de ver se a informação vai ter um impacto significativo na tua prática clínica e se o problema avaliado é comum ou disponível na minha prática clínica. Esses são 5 elementos que se buscam nos artigos que você vai ler sistematicamente. Precisa analisar esses cinco elementos, né? E você vai decidir se você vai ler aquele artigo ou não vai ler. Isso é do livro do Fletcher. Okay? Isso é a melhor epidemiologia. Você não lê tudo. Né? Primeira coisa que você vai selecionar no artigo, fazendo aquela busca, para poder resolver um problema, do tipo, será que trombolítico é bom para quem tem tromboembolismo de pulmão maciço? Você acha que é? Não. Sim, eu digo que sim. Você acha que é? Baseado no quê? Nas linhas. No guideline. Ok. Então, você não sabe explicitar por que você está seguindo uma autoridade ao seguir o guideline. E tome consciência disso. A hora que você domina a tua autoeducação, você deixa de ser adestrado, né? E passa a se autoeducar e saber as razões do porquê que aquilo está no guideline. Qual é a base daquilo no guideline? E eu antecipo para vocês que a base é muito fraca. As evidências são muito fracas a favor do trombolítico, né? Mas por que está no guideline? Porque na hora que você está na beira do leito, o guideline diz assim, em tais situações, faça. Okay? Mas quando você está aqui, você tem que saber que os 3, 4 artigos são de baixa qualidade para poder suportar aquilo que, às vezes, alguém passa a madrugada tentando encontrar um trombolítico e ninguém libera o tal do trombolítico. Está escrito lá no guideline que tem que fazer. E também, eu também tenho os meus pedidos. Tá? Se eu internar com tromboembolismo de pulmão maciço na UTI, e faço droga vasativa, cuidem de mim, mas não faço outra coisa. Eu odeio trombolítico, mas essa é uma opinião própria. Ok? Porque ela é mal baseada. E vai me fazer um sangramento
no sistema nervoso central e eu vou ficar acamado pro resto da vida, né? Dependente de um monte de gente. Então, eu não quero esse controle. Estou brincando com vocês, mas é um exemplo, né, de como você tem que fugir daquilo que está no pote e se tornar um especialista, porque daí você sabe o porquê de cada uma das condutas. E, consequentemente, também o quanto que você tem que brigar com isso, às vezes, na madrugada. Então, começa com uma leitura superficial dos trabalhos. Até ali, os guidelines geralmente são 200, 300 referências. Né? Dá para poder selecionar aquelas ali que você vai ler com mais detalhe, ver se elas realmente comportam e tornam válido essa decisão que aqueles 20 entraram num consenso para poder tomar essa decisão. Até na aula que vem, eu vou mostrar o grade para vocês, vou demonstrar também que esses consensos eles são obtidos, às vezes, com 60%, 70% das opiniões. Né? Então, primeiro, que é o título. Né? Se o título não te interessa, você para e joga fora o artigo. Quais são as conclusões? Se você acha que o título é bom, olha para as conclusões. Não precisam ter vergonha, que vocês pegam um artigo assim, olha o título, isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Né? Tanto é que quando a gente vai escolher um título de um trabalho, a gente se bate aos montes, né, para poder criar um título que seja chamativo. Né? Porque se não for uma revisão sistemática, se for fazer isso no teu dia a dia, você olha para o título já não te interessa, você já não está. E daí quais são as conclusões? Se aquilo vai mexer. Se você não gosta, você para. Se você gosta, você vai. E olha o quê? Olha o delineamento. Como é que ele chegou naquela conclusão? Foi um relato de caso? Não me interessa. Foi uma corte bem conduzida? Não me interessa. Foi um ensaio randomizado? Não interessa. Né? Então, você já tira pelo delineamento uma validade provável. A quem se aplica? Qual é a população que foi estudada? Você decidiu que você vai para frente. O título é bom, a conclusão te interessa, o delineamento parece ser forte. Qual é a população que entrou no estudo? A mesma coisa. Né? Se você acha que a população é semelhante ao globo, você continua, senão você para e joga fora. E, por último, você olha os resultados. Os resultados só vão interessar se o título for bom, se a conclusão for útil para você, se o delineamento for forte, se a população de estudo for igual a tudo. Né? Então, não adianta ler o título e os resultados direto. Porque daí você acredita que os resultados têm validade. Não, os resultados vêm depois do restante. Né? Se você passou por isso aí tudo está no resumo do artigo. O resumo tem que chamar a atenção, porque a leitura você vai fazer rápida para poder selecionar os artigos, vão depender desses 5 elementos. Você não vai ler o artigo. Okay? Então, vamos ficar com a ideia, são 2 milhões. Não é brincadeira. Aí você faz uma leitura mais profunda do artigo. Aí sim, você olha qual é a importância da pesquisa, isso de modo geral está ressaltado na introdução, olha para as figuras e tabelas, para tentar entender a magnitude do efeito. Tá? Se tem mesmo um efeito significativo, diminuir a mortalidade, diminuir um desfecho importante, ou se é um teste diagnóstico, se tem sensibilidade e especificidade boa, se for uma corte, se tem uma diminuição do risco relativo, do risco atribuído de forma significativa. Né? E aí, daí, olha, se tudo fazia sentido, você olha para os métodos, porque o método é que vai te dizer daí a força da metodologia. Você vai para chegar lá, ó. E por último, qual é o contexto? A discussão, né? Que os autores oferecem. Então, essa é a forma de você fazer a leitura crítica de um artigo por etapas. E aí você vai selecionando aqueles outros artigos que você vai ler toda semana. Né? 3, 5, 8, 10 artigos por semana. Né? Que já dá uma bela quantidade no mês
para que você se mantenha atualizado. Ok? Aí precisa, né, eu gosto dessa figurinha só para poder mostrar aqui, precisa de epidemiologia clínica, né, bem baseada para poder fazer isso, senão você não faz. Bem, outra coisa que é importante agora para a gente poder começar a criar a pirâmide é saber de onde vêm os artigos que vocês estão lendo, né? Lembrar que os artigos originais, eles são chamados de fontes primárias. Eles são feitos com os doentes individualmente, né? Mas muito do que se lê e toma como certo são as fontes secundárias, as chamadas revisões sistemáticas e as avaliações críticas feitas nos journal clubs, né? E até, preciso acrescentar aqui, nas diretrizes. Diretrizes é o nome correto de uma guideline, né, em português. Nas chamadas diretrizes. As diretrizes, quando você conhece uma diretriz, isso é muito melhor do que não conhecê-la. Mas tem que entender de que ali na diretriz ela é uma fonte secundária de evidência, né? Alguém utilizou algum método para poder ler artigo, poder fazer isso, né? Por isso que, para poder tornar explícita, vocês têm que buscar nas diretrizes exatamente o que cada um dos elementos quer dizer. Então, quando a gente lê uma diretriz da Surviving Sepsis Campaign, eu posso até fazer uma síntese daquilo e fazer um POTS. O POTS é ótimo. Acho que vocês devem, não sei se vocês gostam do POTS. É aquilo que vocês fazem, principalmente no primeiro mês de residência. Ou entregam para um médico que está fazendo plantão lá e que não tem experiência medicinal. Isso aqui é a receita do bolo, né? Mas o legal é quando você vai se tornando cada vez mais especialista, que você saiba de onde que vem cada uma daquelas recomendações. E aquelas recomendações, muitas delas são fracas, outras são muito fortes. E o Grade que vai dizer isso na desse na aula. Então, os estudos primários são os estudos principais, né? Que são os estudos ou descritivos ou analíticos, são as pesquisas originais. Podem ser experimental, ensaios clínicos e os observacionais, que nós já vimos aqui. E os estudos secundários são todos esses aqui: meta-análise, revisão sistemática, revisões narrativas, editoriais, comentários de expert, diretrizes, consenso, análise de decisão, análise econômica, as coisas que eu digo, as coisas, as aulas, por exemplo, tudo que vocês aprenderam na aula da Marcele, que foi excelente ontem, toda ela é conhecimento secundário, né? Ali tinha muito amor, né? Legal a maneira como ela se expressa, que ela tem um entusiasmo grande, mas ela fez defesas de vários procedimentos que não são baseados em evidência. São fracamente baseados em evidência, mas há uma disposição ali para poder fazer alguma coisa. Provavelmente, ela é a melhor coisa que está sendo feita na beira do leito. Não vejo nada de errado nisso, porque a gente ficar só com as fortes evidências, a gente fica só olhando para o dentro e não faz nada. Né? Mas o suporte é relativamente pequeno, né? É a partir dos estudos primários que saem as evidências, né? Então, é preciso saber que a literatura ela tem revisões, editoriais, experts, tem uma pesquisa básica, laboratorial, tem pesquisa em seres humanos, depois tem uma pesquisa em seres humanos com metodologia forte. Essas aqui em seres humanos são primárias, né? Essas aqui, fonte secundária. Aí tem uma suporte de evidência menor. Essas aqui são evidências diretas, pesquisas diretas com seres humanos com metodologia forte. Essa básica, ela é só uma analogia, né? E essas aqui é que realmente têm evidência forte. Quando a metodologia for forte, tem que buscar isso. Então, um delineamento
que testa a hipótese, ele é mais forte do que ele apenas estabelece associações. Aqui os observacionais e aqui os ensaios clínicos randomizados. Né? Quando as hipóteses são vagas, muitas aferições, o valor do P é alto, o intervalo de confiança é largo, e não há reprodutibilidade, só um trabalho, tudo isso daqui diminui a força das evidências. Tudo isso daqui aumenta a força das evidências. Né? Já que a gente não vai ter as evidências como certo. Então, é preciso fazer uma leitura. Em tudo isso, eu falei, uma leitura crítica da literatura, que é aquele textozinho, que acho que vocês devem ter recebido, né? A gente tem usado esse texto em algumas das nossas leitura crítica do trabalho aqui, e ela é muito útil, né? Porque para cada artigo, se vocês aplicarem esse gabarito, de alguma forma, vocês estarão fazendo uma avaliação, uma interpretação epidemiológica da literatura científica e buscando o que é que tem em cada um dos artigos a melhor das evidências. Separando nesses 5 artigos. Eu acho que tenho ali a referência é uma referência antiga, da Deborah Cook. Deborah Cook é uma médica intensivista da McMaster University, Canadá. E eles são quem disseminou medicina baseada em evidência da década de 90. Então, ele, embora tenha o meu nome ali, porque eu fiz algumas adaptações, ele está com o artigo da Deborah Cook. Ele é da McMaster. Eu não estou inventando nenhuma moda, não. Isso talvez dê mais suporte para esses 20 itens que vocês fazem da literatura crítica, da literatura crítica. Eu gastei aí uns 20, 25 minutos, mas só para poder dar a base, o contexto de como isso é importante. Agora eu vou passar mais rápido, porque isso é aquilo que a gente aplica daí de forma sistemática nos artigos, mas eles vêm com esse intuito. Senão, você pega o textozinho ali, faz uma aplicação sem pensar, a aplicação só seguindo a regra, só seguindo o gabarito, e não sabe por que isso é importante. Né? Porque a gente está em busca da validade, né? Consequentemente, da evidência. Então, a primeira pergunta é: qual é o problema que está sendo abordado? Objeto do estudo. Depois, o desenho do estudo. Depois, seleção da amostra. Depois, a aferição das variáveis. Depois, as conclusões e as inferências que você tira. Então, vamos continuar. Epidemiologia clínica é isso. Né? Primeiro, a gente senta aqui, qual é a dúvida? Qual é o teu interesse? Não é assim que estão fazendo pressão em vocês faz 2, 3 dias? O que é que você quer estudar? E qual é a tua dúvida? Tem que colocar a tua dúvida em 5 elementos. Né? Qual é a população que você quer estudar? Qual é a intervenção, exposição? Qual é o controle? Qual é o desfecho? Qual é o delineamento? Não tem muito escape. Isso é ciência bem feita. Né? Qual é o desenho, o delineamento? Como é que foi feita a seleção da amostra? Né? Os critérios de inclusão, os critérios de exclusão. Qual é a amostragem? No nosso caso aqui, geralmente ela é feita no banco de dados, então ela é mais fácil. Né? Mas, de modo geral, ela é feita de forma consecutiva, prospectiva. Como é que os dados foram aferidos? Né? Vocês devem estar vendo que nós temos dificuldade com a qualidade dos dados que estão no nosso banco de dados. Né? Mas temos menos dificuldade com a acurácia na corte, na linha de cuidados do paciente crítico. Porque ela está sendo feita prospectivamente e vocês estão fazendo dupla checagem o tempo todo. Né? E revisando se aquelas tabelas, se aquelas escalas estão sendo aplicadas de uma forma correta e se elas representam aquilo que se quer obter. Esse doente tem realmente um problema mental, tem realmente um déficit cognitivo, tem realmente um déficit. Isso tudo, vocês vejam, na hora que alguém for ler a sua pesquisa, ele vai querer saber, ele vai avaliar aquilo que está ali.
Qual é o problema abordado? A tua dúvida que você teve, ela é relevante? Tem Finder? O desenho do estudo, o delineamento é bom. Como é que você fez a seleção da amostra? Foi boa? Os dados são acurados e são precisos? As inferências são possíveis? Eu diria que, para nós, a seleção não é muito um problema, porque a gente faz uma amostragem muito consecutiva. Quase todos os pacientes que internaram na UTI, eles estão ali incluídos. Mas a aferição, tem problemas. O desenho do estudo quase sempre é uma corte histórica, ou uma corte contínua. A gente ainda tem feito poucos ensaios clínicos randomizados. E depois aqui tem uma parte muito pessoal, para poder avaliar de que forma aquilo pode modificar a tua prática, aquilo acrescenta a literatura. Né? Então, esse basicamente é o roteiro, né? Com esses 5 elementos. O que você identifica no ar do problema abordado? Tem que deixar claro qual é a hipótese do estudo. Né? Se o foco é etiologia, diagnóstico, tratamento, diagnóstico. Né? Então, aqui é a dúvida. Você tem ou a pergunta na pesquisa. Né? Quais os fatores? Fator em estudo, fator de exposição, né? Chamado de fator de risco. Fuma, não fuma, idade, não idade, mais ou menos, masculino, feminino. Cada um daqueles elementos que eles vão selecionar na tabela de vocês é um fator em estudo. Né? A gravidade, o sofro, é um fator em estudo. A causa do internamento, o motivo do diagnóstico, tudo aquilo é um fator em estudo. E qual é o evento clínico? No nosso caso aqui, geralmente é tempo de internação. Foi dialisado, não foi dialisado. Desenvolveu uma disfunção nova ou não. Morreu ou não morreu. Né? São desfechos. Isso já está bem definido e o que você procura em todos os estudos, de forma regular. Né? Então, não vou falar mais da pergunta, a gente já fez isso. A pergunta é o principal elemento. E se você não tiver uma boa pergunta, você não sabe qual é o foco do teu estudo. Para onde que você está olhando. O que você vai buscar. Se a pergunta for boa, ela tem fine. É factível, interessante, novo, ético, relevante. É o que você vai buscar. Se os outros estudos, que você está avaliando, vocês têm isso. Né? Se o enfoque é de etiologia, diagnóstico, prognóstico, para cada um deles tem os fatores em estudos e os efeitos clínicos. E, geralmente, uma associação que atua objetivo primário e secundário, vários outros objetivos. Né? Esse daqui é uma hipótese que você está testando. Esse daqui são associações que podem servir para poder aumentar o conhecimento, aumentar a dúvida em conhecimentos em estudos. De um modo geral, é assim. É o que você faz e é aquilo que você busca nos trabalhos. Né? O delineamento do estudo. Vou repetir aqui, mas são todos esses os delineamentos, né? Os eixos que você vai buscar nos delineamentos. Mas é preciso entender de que, embora existam delineamentos muito fortes, como ensaios randomizados e delineamentos relativamente fracos, os estudos de caso, né? Você precisa de entender, na hora que você vai fazer a leitura do trabalho, aquela leitura meio oblíqua, qual é o nível de conhecimento que se existe a respeito de uma determinada dúvida. Porque se o nível de conhecimento for muito pequeno, ele começa com o estudo de caso. Eu quero estudar os pacientes que foram traqueostomizados entre o dia do internamento e o quinto dia do hospital, dentro da unidade de terapia intensiva. Porque essa é uma população mal estudada. E vou comparar esses que foram traqueostomizados precocemente, posso até comparar com aqueles que não
que não foram traqueostomizados, ou que foram traqueostomizados tardiamente. Qual era a diferença clínica? No estudo de casos, quando você coloca um controle, você está acompanhando ao longo do tempo, é uma coisa, né, com controle. Você põe casos, vai escolher controles. Então, esses delineamentos, eles não são necessariamente fracos. Podem ser o melhor delineamento que está disponível num determinado momento para uma dúvida que você tem. Né? Eu gostaria de ter ensaios clínicos randomizados. Vamos pegar todos os dentes com ciência respiratória e vamos randomizar. Alguns eu vou colocar traqueostomia até o 5º dia, outros eu vou colocar traqueostomia depois do 5º dia, baseados em tais. Mas esse é um estudo mais difícil. Né? Você primeiro precisa de ter conhecimento transversal. Então, na hora que você vai analisar um estudo, qual é o melhor delineamento? É ensaio clínico randomizado. Depois o estudo de corpo. Mas pode ser que você esteja estudando ali uma questão de qual você não tem fortes delineamentos disponíveis. Aquele estudo pode ser o melhor delineamento naquele momento. Ok? Isso tem acontecido frequentemente aí na nossa área. Né? A gente viu ontem muito os reportes mecânicos, e a maior parte daqueles reportes mecânicos foram definidos em estudo de caso, inicialmente. 1, 2, 3 casos, 5 casos. O que complicou, o que não complicou. Daqui a pouco você começa a fazer aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram, começa a comparar em caso de controle ou transversal. Daqui a pouco você acompanha com o estudo de corpo. Né? E a gente viu que ensaios clínicos tem muito pouco na meta-análise. Né? E estudos, de modo geral, muito heterogêneos. Às vezes você tem que voltar outra vez, estudar melhor os casos, porque muda o procedimento. Mudou a maquininha ali, volta e estuda de caso outra vez. Você não vai analisar um HeartMate 3 e comparar com um Impella 2,5. Não vai. O Impella 2,5 está 20 anos no mercado. Né? E o outro é uma evolução tecnológica, vai começar com estudo de caso outra vez. Então, na hora de fazer essa análise crítica, precisa de interpretar se o delineamento está adequado para a pergunta. Se a pergunta é para a dúvida que se tem. Porque senão você não vai nunca ter nunca progride. Descreve a população, um estudo, né, bem feitinho. Né? Vamos lembrar que você tem uma população-alvo, população acessível, de modo geral, nas nossas UTIs é aquilo que está no banco de dados, e vai ter que tirar uma amostra que, de modo geral, é consecutiva. Enfim, tem aí várias formas de poder analisar isso. Tentando buscar, mas isso precisa de estar explícito na tua análise crítica do trabalho. Aí já estamos terminando. A pergunta número 10, 11, 12 e 13. Como é que os dados foram aferidos? Se foi feita medida do medida de efeito, risco relativo, sensibilidade e especificidade para diagnóstico, para prognóstico sobre vida, qualidade, risco relativo, tratamento, redução absoluta do risco, ou relativa do risco, o número necessário para tratar, intervalos de confiança, se foram feitos ou não, se tem variáveis de confusão, quais são elas. Para tudo, tem que avaliar a acurácia e validade, como a gente viu na aula de fisiologia da pesquisa. Como eu falei para vocês, né, aquilo que é válido, ou aquilo que tem evidência forte, é aquilo que tem estudos que não tem erros. Sem erros. Ou seja, que não tem vício, que não tem acaso. Isso não vai existir. Né? Quando você vê um P menor que 0,05, é a probabilidade de acaso, aquela amostra, naquele estudo, aquele resultado tem menos do que 1 em 20 chance de ter sido obtida por acaso. Mas ainda assim existe uma chance.
Nós estamos falando de 2 milhões de estudos. Quantos desses que foram estatisticamente positivos, que não foram estatisticamente positivos no caso? E, por último, para poder já terminar a nossa leitura crítica, as diversas inferências que você faz. Lê o artigo inteiro, define qual é o resultado do artigo, qual é a conclusão dos autores. Né? Nós vimos antes, numa revisão sistemática, que as conclusões elas não estão no resultado do estudo. O resultado do estudo daquela meta-análise foi pior que a conclusão do autor. Eles meio que avançaram demais, então isso não é um problema. Quando você lê lá rapidamente o título e depois vem para a conclusão, como o próximo elemento, puxa vida, a conclusão me interessa. Então eu continuo vendo. Eu não aceito sem progredir. Mas se a conclusão não te interessa, o título não te interessa, você joga fora. Aí, se a conclusão te interessa, você tem que ver se ela é sustentada. Né? A discussão apresentada convence o leitor a aceitar as conclusões. As conclusões são suportadas por critérios de causalidade, ou seja, o melhor prognóstico para o doente, ou a conclusão. Ela realmente está exposta no artigo, ou naquele caso, nos artigos, naquela revisão sistemática. Eu posso generalizar para os meus pacientes. Né? Se tiver validade interna, eu exteriorizo para os meus doentes. Né? A validade externa depende muito do teu ambiente. Acho que a gente discutiu muito isso aqui, né? A falta no nosso ambiente da capacidade dos grupos médicos dentro dos hospitais de se organizarem, de formar um heart team, é uma obstrução enorme. Né? É um gasto enorme de recursos caros e, de um modo geral, está sendo colocado dentro de um ambiente hospitalar de alguém que leu a última revisão, porque tem um pouco de validade interna e acha que vai ter a mesma validade externa nos nossos ambientes hospitalares que não estão preparados tecnicamente para poder atender um doente grave dessa natureza. As conclusões se aplicam a quais grupo dos seus doentes? Se tiver validade interna e se tiver validade externa, pode ser aplicada por algum doente. Se não tiver validade interna, você já joga fora. Se tiver validade interna, se não tiver validade externa, no nosso caso, também não dá. Eu não vou nem discutir quais os grupos de doentes que a gente vai fazer isso. Né? Estamos falando do suporte ventricular a curta duração. É o que nos interessa dentro. Não de longa duração para insuficiência cardíaca, que isso foi meio que resolvido. Muitos doentes em muitos lugares do mundo usam essas máquinas, tendo uma vida relativamente boa. É não confundir que esse é o doente com insuficiência cardíaca crônica. Não, é os doentes graves. Ok? E se eles se aplicam, os resultados do estudo, como é que eles se aplicam para a tua prática clínica? Todas essas 20 questões precisam ser respondidas numa análise crítica de um trabalho. Se você quiser fazer uma interpretação epidemiológica disso. Isso te dá o suporte para você iniciar a aplicação da medicina, da saúde baseada na evidência. Medicina baseada em evidência não é revisão sistemática. Não é o hábito. Como é que, né, o hábito da pirâmide ele é um trabalho aqui da ciência. Né? Mas a medicina baseada em evidência é você pegar esses dados, fazer uma leitura crítica e aplicar isso na prática clínica. Né? Respeitando essa pirâmide. À medida que todas aquelas avaliações críticas que são feitas de uma forma sistemática para cada um dos artigos, depois vem as diretrizes que são publicadas e que procuram dar peso maior das evidências quanto de melhor qualidade foram os artigos. Né? Então,
revisões sistemáticas, com boas evidências, estão hoje no ápice das pirâmides, para poder suportar algumas decisões. Que, saindo daí dessa área e vai para a área clínica, ela é meio dicotômica. Lá faz ou não faz. Mas o especialista sabe qual é o nível de evidência, né? O Brady, ele fala em evidência forte e fraca. Só para poder não ficar, né, com... Eu me criei na década de 80. Na década de 80, valia a força da autoridade. O meu professor, meu mestre dizia que tinha que ser daquele jeito, era daquele jeito. Né? Aí, quando começou a vir a medicina baseada em evidência, porque ela nasceu no final da década de 80, começo da década de 90, eu me formei no começo da década de 80. Eu me formei, não havia medicina baseada em evidência, não existia. Isso é principalmente em 1995, né? Já tinha 12, 13 anos. Né? Então, eu me criei na medicina baseada na autoridade. E quando começou a vir a medicina baseada em evidência, eu acho que eu, de alguma forma, fui seduzido por isso. Né? Já que eu não tinha autoridade, eu precisava de autoridade de alguma forma. Né? Mas muita gente, principalmente a geração mais antiga que a minha, dizia: vocês estão saindo, agora eu não consigo mandar mais nada, vem esse próximo aí, ninguém mais. Mas acho que a gente evoluiu muito. Mas isso não significa que a gente agora vai ser manipulada pela medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência, ela só se torna mesmo útil quando a gente obedece às preferências dos doentes. Né? Hoje o doente tem muito mais predominância nas decisões. E precisa ter uma alta capacitação profissional para poder utilizar isso daqui de uma forma racional. Então, o tripé continua absoluto.